Olá, internauta. Eu sou Paulo Andreoli, diretamente do estúdio do Rondônia ao Vivo, aqui no bairro Embratel, em Porto Velho, para mais um Curtas do Andreoli. E aqui ao meu lado, o vice-governador Daniel Pereira, numa semana em que houve uma verdadeira tsunami política no estado de Rondônia. Eu acho que nada melhor do que ter um dos personagens dessa história. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Tudo, Paulinho. Prazer muito grande estar com o teu público aqui. Então, senhores, eu acho que essa para mim é uma das melhores entrevistas desse ano. O ano mal começou e temos muito o que esclarecer para a população. Eu acredito que o cidadão rondoniense está se perguntando o que houve entre o governador e o vice-governador Confúcio Daniel. Eu queria começar por aí a entrevista, Daniel. Assim, para quem não conhece da história política, tanto do Daniel quanto do Confúcio, você conheceu o governador Confúcio Moura quando? E como foi depois que você chegou a ser vice na chapa dele? Então, Paulo, eu conheço o Confúcio Moura desde dezembro de 94, que ele foi candidato que eu conheço pessoalmente. Ele foi candidato a deputado federal, em 94 eu fui candidato a deputado estadual. E nós dois fomos diplomados juntos no auditório do Tribunal de Contas aqui em Porto Velho, em dezembro de 94. Então, foi quando eu, como homem público, eu passei a conhecê-lo. Claro que ele já era uma pessoa pública antiga, já tinha sido secretário de Estado de Saúde, uma pessoa bastante conhecida. E desde então, eu fui deputado estadual e deputado federal, as nossas vidas públicas muito pouco se encontraram. Em 2010, quando ele foi candidato a prefeito a primeira vez, eu estava diretor do Sindicef e nós, do sindicato, abraçamos a campanha dele, liderado principalmente pelo professor Mário Jorge e pelo professor Hercos, que era o diretor-presidente do sindicato à época. Em 2013, o meu partido me busca, me consulta para ser candidato a deputado federal. Fui escolhido em convenção para ser candidato a deputado federal e na convenção do PMDB acontece a indicação de um candidato que não caiu no gosto nem da militância do PMDB e menos ainda dos partidos aliados e tiveram que fazer a substituição. E aí passou-se quase uma semana. O Confúcio, um governador, no exercício do mandato, candidato à reeleição, não tinha candidato a vice. E depois de muito busca, puxa, encolhe, eu acabei sendo indicado como candidato a vice-governador e participando do processo eleitoral ganhamos, o resto da história você conhece. Então, mas do resto da história todo mundo conhece, mas eu gostaria de saber do senhor. Como foram esses 4 anos de convivência com o governador Confúcio? É uma convivência pacífica, sadia, respeitosa? Do governador eu não tenho uma vírgula a reclamar. O governo é muito grande e tem muitas pessoas. Tem pessoas que o relacionamento com elas são maravilhosos, né? Posso citar, por exemplo, o Padovani, que já deixou de ser secretário de Agricultura, passou para se dedicar à campanha eleitoral, é pré-candidato a deputado federal. Você tem uma equipe que nem o Chiquinho Demater, por exemplo, a figura fantástica, o professor Rodinei na parte de esporte, os secretários de educação que passaram, tanto a Fátima Gravioli como o Valdo, que hoje está, juntamente com o Márcio Félix, e eu poderia aí emendar uma equipe muito grande. E um problema localizado ali ou lá, mas nada mais relevante. Agora, com o governador, um relacionamento muito bom. Até porque nós fizemos algo que até então nunca tinha sido feito aqui em Rondônia. Sempre que é uma nova dupla de governador e vice toma posse, o governador pega o vice e coloca num determinado cargo. É meio tipo prêmio de consolação. Fica aí, deixa lá. Vê se não me incomoda. Isso a gente vê também no âmbito do executivo municipal também. O vice nunca tem uma atuação muito forte, muito até porque presente. No direito nosso, o papel do vice, na verdade, é inexistente. Né? Eu até brinco que vice parece um tal do apêndice. Né? Ele existe só para inflamar. Quando não atrapalha, já está ajudando. Pois bem, mas no nosso caso, assim que passou as eleições, o governador me chamou e falou, não, vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu não vou te nomear para nenhuma secretaria, mas você e eu vamos trabalhar em conjunto. As agendas são minhas e são suas. As agendas que eu não puder ir, você constrói as suas agendas e a gente vai tocando o mandato. Isso funcionou muito bem até o presente momento. Tanto é que em 2016, por exemplo, o Estado teve 3 grandes eventos ligados ao setor produtivo e eu fiz a abertura dos 3. Né? Foi a Rondônia Rural Show, a Porto Agro aqui e o Portal do Agronegócio em Vilhena. E as rodadas de negócio pelo Estado e assim por diante. Né? A iniciativa de tirar a Rondônia Rural Show do Estado, levar para fora, primeiro para Brasília e depois para São Paulo, foi uma iniciativa minha, nós fizemos toda a articulação disso
e algo também de um sucesso muito grande. Nós temos uma série de projetos que hoje já são realidade na segurança pública de Rondônia, como contratar jovens de 18 a 23 anos, através de uma seleção muito bem feita, para substituir as atividades que não são de natureza militar no Corpo de Bombeiro e na Polícia Militar. É um trabalho fantástico, né? Nós temos 200, já temos autorização da Assembleia para contratar mais 300, e hoje a Polícia Civil já quer adotar também essa sistemática, a Polícia Técnica quer adotar essa sistemática, a própria Secretaria de Assuntos Penitenciários também. É um modelo muito interessante, né? Inclusive nós apresentamos, semana passada eu representei o Estado numa audiência sobre segurança pública em Brasília, com o Presidente da República, com o Ministro da Justiça, e agora o Ministro da Secretaria, o Ministério da Segurança Pública, o Ministro Jungmann, e eu apresentei o modelo de Rondônia para eles. E eles ficaram de estudar e desenvolver algo a nível nacional, ou seja, Rondônia pautando a segurança pública a nível nacional. Houve uma série de ações, desenvolvemos uma agenda internacional com a Bolívia, com o Peru, com a Coreia, com a Alemanha, né? Enfim, toda uma construção bastante interessante. Então, em nenhum momento eu tive, até o presente momento, o menor dos atritos com o governador Confúcio Moura, né? Todas as ações que eu levei até o governador, todas elas foram encaminhadas. E para minha satisfação, todas elas com resultados positivos e satisfatórios. Não para a minha pessoa, mas acima de tudo para os interesses do Estado. Tá, Daniel. Então, vamos aqui a um ponto mais nevrálgico. Esta semana, na segunda-feira, amanheceu-se tudo de cabeça virada. Toda essa parceria parece que tinha sido desconstruída, houve até conversas, surgiram conversas nos bastidores políticos, houve uma discussão, Daniel discutiu com o governador, os dois bateram boca, bateram porta. Houve isso? Houve uma discussão? O que houve? Está todo mundo querendo saber o que houve. Eu estou curioso para saber também. Sério. Mas houve alguma discussão pessoalmente? Vocês conversaram? Quando foi a última vez que o senhor esteve com o governador? Vamos fazer uma breve retrospectiva dos últimos... Vamos supor assim, dos últimos 60 dias da política de Rondônia. Até dezembro, o governador se dizia que não era candidato a nada, né? Aí em dezembro acontece dois fatos. O governador dá uma entrevista acho que o UOL, né? um site, um portal nacional. Foi. E ele é promovido um encontro na cidade de Ariquemes, aonde que o partido do governador em Ariquemes pede para que ele seja candidato. E isso gera uma discussão interna dentro do PMDB, até então PMDB, hoje MDB, até porque já tem o senador Ralph, que é candidato à reeleição, e aí vira toda uma confusão, né? E aí começa uma discussão se ele permanece no partido que toda a vida ele militou ou se ele sai para ser candidato. E aí, assim que ele define o processo dele de ser candidato, ele me procura para fazer uma transição. É interessante a gente pontuar, Paulo, que apesar de vice-governador, durante 3 anos, nunca teve uma pessoa que foi nomeada no governo do estado de Rondônia que tenha sido eu que indiquei. Tem nenhum, né? Eu assumi o governo durante quatro vezes, também nunca exonerei ninguém e nunca nomeei ninguém. Porque essa prerrogativa é uma prerrogativa do governador. Eu entendo que se ele quisesse nomear alguém, ele teria me procurado e falado, traga alguém aqui que eu vou nomear. Como ele nunca me procurou, eu também nunca procurei ele. Entendo isso da forma mais normal, até porque já é o 5º mandato que eu exerço, e antes eu fui vereador e 3 vezes deputado estadual, e com 4 governadores diferentes, e pode procurar para cada um deles, se algum dia eu solicitei deles que eles indicassem pelo menos qualquer profissional que seja, o CDS mais insignificante do ponto de vista financeiro. Nunca, nenhum deles, né? Tanto e sempre tive uma postura muito rígida, muito responsável, né? Fico triste quando eu vejo CPI ser instrumentalizada para objeto de achaque e não para objeto de exercício de legitimidade de mandato, né? Então, ele me procurou e falou, ele me disse, vou me afastar para ser candidato ao Senado e nós vamos procurar fazer uma transição. E vamos ver se a gente consegue, de antemão, fazer a substituição dos nomes que serão substituídos em detrimento do processo eleitoral. Certo. E nós temos várias pessoas que são candidatos, né? Eu já citei o Padovani, já citei o Chiquinho, o Ezequiel no DR. E aí ele definiu quais eram os nomes que ia se afastar e nós fizemos uma discussão prévia de quais seriam os nomes que seriam nomeados.
E todos os nomes que foram nomeados foram nomes consensuados, né? A Albertina, a primeira mulher a ser presidente da Emater. A Mari Braganhol, que era secretária adjunta da SEAGRE, subiu a condição de secretária titular, né? No DR foi para lá o Josafá Marreiro, que é engenheiro civil, um funcionário público de carreira, muito experiente, um engenheiro para fazer estrada, uma faculdade de engenharia. Né? Então, escolhas eminentemente técnicas. Né? E foi consensual, né? Você deixa bem claro que... Sim, todas consensuais. Porque às vezes a pessoa fala, não, o Daniel está nomeando. Falo, não, com quem estava nomeando era o governador. Quem estava nomeando era o governador. E é óbvio que, diferente dos 3 anos anteriores, ele me consultou e nós construímos o indicativo desses nomes. É preciso a gente fazer apenas um pequeno parênteses aqui com relação à nomeação no que diz respeito à segurança pública. Né? Desde 2015, Paulo, eu venho fazendo uma série de trabalhos na área de segurança pública. Por exemplo, ontem eu estava em São Paulo e eu e uma equipe aqui de Rondônia fizemos uma palestra para mais de 50 oficiais, os comandantes gerais dos corpos de bombeiro e das polícias militares do Brasil, liderado pelo Coronel Nunes, que é o presidente desse colegiado, né, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Brasília. E eu defendo o termo circunstanciado de ocorrência, que é um modelo que os crimes de menor potencial ofensivo não vai mais para a Polícia Civil, ele vai direto para o Juizado Especial. O próprio policial lavra o próprio policial lavra no capô do carro e de lá mesmo ele despacha esse documento para o juiz, e de preferência nos próximos dias, se tudo der certo, fazer isso de forma eletrônica, né? E o cidadão vai para casa. Mas ele já sai com a notificação do dia que ele tem que comparecer em juízo. Isso pacifica a sociedade, eu reduzo o custo e o cidadão fica, o policial, né, nesse caso, o agente público, ele permanece lá protegendo a comunidade. Ele não fica parecendo barata tonta, vai na delegacia, volta, vai na delegacia, volta. E isso tem uma série de implicações e principalmente perda de tempo da Polícia Civil, da própria Polícia Militar e assim por diante. E nós só temos 3 estados hoje do Brasil que são instalados 100% isso. O Rio Grande do Sul, que é o primeiro que fez, Santa Catarina, que é o segundo, que é o exemplo do Brasil, nós copiamos de Santa Catarina, mas hoje, Rondônia, pela agilidade com que nós fizemos, o Rio Grande do Sul faz 20 anos que começou, né? O estado de Santa Catarina uns 15. Nós, em um ano, nós pegamos e instalamos isso daqui. Então, nós levamos a sério esse trabalho, né? Então, devido a esse conhecimento nosso na área de segurança pública, eu fiz essa palestra lá. E aqui, não é segredo para ninguém, o Brasil passa por uma crise de segurança pública, não é por acaso que a gente tem uma intervenção militar do Exército na Polícia Militar do Rio de Janeiro. O governo federal dá uma resposta criando o Ministério da Segurança Pública, promoveu uma reunião com todos os estados agora recentemente para apresentar uma proposta, que infelizmente proposta não tinha muita coisa, não sei dizer que tem dinheiro do BNDES para